Seja bem-vindo em mais uma leitura e reflexão no livro de Salmos. Hoje nós vamos refletir no Salmo 108, um salmo davídico, um salmo de louvor e adoração ao nome do Senhor. Quando você recebe uma bênção do Senhor, quando você pede algo a Ele e Ele te concede, e você diz glórias ao nome do Senhor. Depois disso, você vai e conta a bênção para alguém. E ao contar essa bênção para alguém, você diz: se não fosse aquele médico, se não fosse o meu salário, se não fosse a minha faculdade, se não fosse aquela indicação, se não fossem os recursos do homem, eu não conseguiria a bênção que o Senhor me deu. Muitas vezes nós contamos uma história de bênção desta forma, mas o Senhor, Ele não divide a glória dele. Quando o Senhor nos concede a bênção é dele, vem dele. Ele até usa pessoas, o nosso trabalho, indicações. Ele usa os recursos do homem, mas os recursos dados a estes homens foram direcionados por Deus. Por isso, quando louvamos a Deus porque recebemos dele uma bênção, ao contar, ao passar para frente, ao testemunhar, nós precisamos testemunhar corretamente e dizer: se não fosse a vontade de Deus, se não fosse a permissão de Deus, se não fosse o Senhor usando o meu trabalho, usando o meu salário, usando aquela indicação, usando aquele médico, se não fosse o Senhor colocando as mãos dele nos recursos do homem, as bênçãos não teriam chegado. E há momentos que o Senhor não utiliza nem os recursos do homem. O Senhor utiliza do sobrenatural para te conceder as bênçãos. E o salmista diz exatamente isso neste salmo. E ele diz assim no versículo 1: preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei, salmodiarei com toda a minha alma, adoração sincera, louvor sincero a Deus, louvando ao nosso Pai de todo o nosso coração, com toda a certeza que somente Ele é capaz, somente a vontade dEle direciona como as bênçãos chegarão nas nossas mãos. E ele diz assim no versículo 3: louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações, porque a tua benignidade se eleva acima dos céus, e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. A bondade de Deus, ela é soberana sobre a nossa vida. Se o Senhor quer nos abençoar, Ele vai nos abençoar. E louvado somente seja o nosso Deus. No versículo 5 diz: exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra, para que sejam livres os teus amados. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. O Senhor, Ele ouve as nossas orações e na vontade do Senhor Ele nos abençoa. E continua nos próximos versículos o salmista falando sobre as nações, sobre as cidades que eles viviam em batalhas para conquistar essas terras. E ele diz que se não fosse Deus, eles não conquistariam, eles não dividiriam, eles não conquistariam estas cidades. E no versículo 12 e 13, para finalizar, diz assim: dai-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois Ele calcará aos pés os nossos inimigos. Em vão é o socorro da parte do homem. Por isso, não podemos dividir a adoração, não podemos exaltar o homem, mas exaltar o nosso Deus, que usa pessoas para nos abençoar. Mas em vão é o socorro do homem, porque este pode um dia te pedir de volta a ajuda que ele te fez. Mas Deus não. Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é benigno para te dar o que Ele deseja
te dar e não pedirá de volta. A única coisa que nós precisamos é adorar o nome santo do Senhor Deus. Somente a Ele toda a honra e toda a glória. Por isso não divida a glória de Deus com ninguém. E reflita como eu tenho contado as minhas bênçãos, como eu tenho esperado as minhas bênçãos, confiando de todo o meu coração no Senhor ou depositando esperanças nos recursos humanos. Fique com essa palavra, pense, reflita, em nome de Jesus. Amém.